Rosa. Tudo bem, doutor Álvaro? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem para o povo em geral que nos está assistindo. E nós ingressamos aqui na federação, eleito no dia 24 de setembro, posse em 25 de outubro. E estamos iniciando agora um mandato de 3 anos, terminando no dia 25 de outubro de 2017. Ok, doutora, então vamos começar nossa primeira entrevista aqui na Rádio TV Web como presidente, né, da FASP. Doutor Álvaro, o senhor atua no serviço público desde 1964, né? O senhor começou como policial, né? Isso, na carreira policial. Nessa época, Nira, o estado do Rio de Janeiro, que aí era o estado da Guanabara, era toda a segurança pública, ficava lotado na Secretaria de Justiça. E tinha um departamento na Secretaria de Justiça, que era o Departamento de Segurança Pública. E todos os órgãos eram lotados na Secretaria de Justiça. Depois, com a mudança, a saída do estado da Guanabara, veio o estado do Rio de Janeiro, a fusão, em 75, e estamos iniciando hoje. Hoje eu estou aposentado como assistente jurídico da Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Álvaro, como se deu a entrada na FASP? Como o senhor entrou na FASP? Eu entro na FASP no ano de 1983, mais precisamente para ingressar no Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E nessa época eu já pertencia desde 1980 para fazer na Comissão de Classificação de Cargos do Estado, a comissão que estava fazendo a fusão dos dois quadros, quadro 1 e quadro 2, quadro 1 do antigo Estado da Guanabara e quadro 2 do antigo Estado do Rio de Janeiro. Então, essa comissão CCT, a Comissão de Classificação do Estado, CCC, não me engano, estava fazendo essa fusão e para fazer um quadro único, que é esse quadro que temos hoje. Então, data de 1980, o meu ingresso na federação como representante da FASP. E em 1983, aí efetivamente, já como representante do Conselho de Recursos Administrativos e Servidores do Estado, também como indicação da FASP, representando os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Agora, como diretor jurídico, o senhor já ingressou como... O senhor assumiu quando essa... Eu assumo como diretor jurídico na administração do Dr. Marcos Vinícius Gomes Pedro. Isso já tem 2, 3 mandatos, quer dizer, são há 9 anos atrás. Eu era, aqui na federação, o diretor de patrimônio, que hoje está com a professora Cir. E depois de diretor de patrimônio, eu assumo a diretoria jurídica, que ainda estou acumulando, porque o doutor Francisco de Assis Viana, eleito agora também, e que vai cumprir mandato de 3 anos, ainda não assumiu, e tem processos que juridicamente nós não podemos nos desvencilhar rapidamente. Mas eu estou saindo agora da jurídica, ele amanhã deverá vir aqui, assume a sala, e eu então passo a assumir a direção da federação e devo levar até outubro de 2017. Doutor Paulo, doutor Álvaro, o que significa estar à frente de uma federação, né, que acaba de completar 53 anos? Jornalista Nira, é preciso até explicar um pouco, porque no mundo associativo e no mundo sindicalista, nós temos as entidades de base, que são as associações e os sindicatos. Nós temos as entidades de primeiro grau, que são as federações. E temos as entidades de terceiro grau, que são as confederações. Na verdade, o associativismo no meio do servidor público é mais atuante, é mais antigo, está melhor organizado,
Basta dizer que em todos os estados do Brasil nós temos associações que cumprem bem esse papel social para o servidor público. Na defesa de classe, as entidades associativas também faz e já vinha fazendo esse trabalho há muitos anos. Agora, com o advento da Carta Federal de 88, que deu no seu artigo 8º a liberdade do servidor público de formar sindicatos por categoria profissional, é criado então os sindicatos e eles começam a atuar. Então, atualmente existe uma dicotomia entre associativismo e sindicalismo. No caso aqui da federação, a federação torna-se pela lei uma entidade híbrida. Híbrida por quê? Porque ela atua nos dois segmentos, tanto no segmento associativo como no segmento sindicalista. Então, os servidores ainda não têm muito boa noção do que uma federação faz. O que a federação faz? Ela federaliza todas as associações de base e todos os sindicatos de base, quer sejam estaduais, quer sejam municipais. Como isto está embrionário ainda, temos que realmente começar a visitar os municípios, começar a ir nos estados, ver os sindicatos estaduais, que são os mais fortes. Agorinha mesmo, nós vamos ter em março uma reunião aqui no Rio de Janeiro da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que reúne todos os estados do Brasil. E aí nós podemos ter uma noção que existem estados que estão mais adiantados. Mas o Rio de Janeiro é um dos estados pioneiros nessa questão do associativismo e do sindicalismo, juntamente com São Paulo, juntamente com o Paraná, juntamente com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, São Paulo, o Espírito Santo, Brasília, Pernambuco e Bahia. São os mais evoluídos nesse segmento de defesa dos interesses dos servidores públicos, tanto na área associativa, que é mais a parte social, como na parte sindical, que é a mais ligada ao problema do interesse da categoria profissional como um todo. O senhor acha a responsabilidade é muito grande, então, de estar à frente de uma federação, né, que é tão importante aqui no Rio de Janeiro, né, para os servidores? Olha, Onira, eu não acho muito importante, não. É uma atividade sindical, como outra qualquer. É uma pessoa jurídica, tem que ter registro no cartório de pessoa jurídica, tem que ter um estatuto, tem que ter conta em banco, tem que ter os governos estaduais, até pela Constituição Federal, aceita o desconto no contra-cheque dos servidores para que ele se associe nas entidades associativas e que também contribua com as entidades sindicais. Isto sem falar no imposto sindical, que no Brasil ele ainda é obrigatório, mas que tanto na parte federal, na parte estadual, como na parte municipal, ainda não foi descontado um dia de trabalho do servidor público no mês de março. Então é preciso primeiro ser descontado um dia de trabalho no mês de março de todos os servidores públicos, para que isto seja repassado para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal então cumpra o que a CLT determina de botar os percentuais para os sindicatos, o percentual para as federações e o percentual para as confederações. Isto é que a federalização da organização sindical, que no Brasil ela está bem evoluída na área da iniciativa privada. Na área do serviço público,
ela está começando agora. Então, a minha principal mola de propulsão vai ser fazer com que, no estado do Rio de Janeiro, todos os 92 municípios do Rio de Janeiro passem a ter um sindicato representativo da categoria profissional dos seus munícipes, lá de cada sindicato. E eles não são obrigados a se filiarem aqui à federação, à FASP. Pode se filiar a outras entidades federativas que também estão organizadas e que têm os mesmos propósitos da FASP. Só para que você veja, Mira, a lei diz que cada 5 sindicatos pode formar uma federação. Ora, então se num município tem 10 categorias profissionais, eles podem lá ter 2 federações representativas dessas categorias profissionais. 5 sindicatos para uma, 5 sindicatos para outra. Ou pode todos eles serem filiados a uma federação só. E essa federação dos municípios pode ser filiada à FASP também, porque ela é estadual. E, consequentemente, vai se filiar à Confederação em Brasília. Então, isso é um processo hierárquico, difícil de entender, porque é novo, mas é assim que se faz. O nome disto é Organização do Trabalhador, seja ele da iniciativa privada, seja ele do serviço público. O senhor é um conhecedor assim, nato, né, dos sindicatos, né, da história do sindicalismo. Eu acho que o senhor vai ter bastante visita aqui na FASP. Primeiramente, em começar a fazer alguns cursos. O senhor pretende atrair bastante sindicalistas? Isso. O que vamos fazer primeiro? Estamos aqui iniciando, a FASP tem salas que estão inativadas, que nós vamos colocar algumas lideranças para dar esses cursos, mostrar ao servidor público os direitos que ele tem, os estatutos que pertencem às suas diversas categorias. Vou te dar um exemplo. A Polícia Civil, por exemplo, ela tem um estatuto que só atinge o policial civil. A Polícia Militar tem um estatuto que só atinge a Polícia Militar. O DESIP, o pessoal do sistema penitenciário, tem um estatuto que só atinge a eles. Os bombeiros têm um estatuto que só atinge a eles. O pessoal da área de saúde tem regras próprias em estatutos que só atinge o pessoal da área de saúde. Os professores têm um estatuto com regras próprias que só atingem o pessoal da educação. E assim, sucessivamente, isto no Poder Executivo. Mas nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Poder Legislativo, que fazem parte também do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos esses segmentos de servidores públicos têm que se organizar por categorias profissionais. Até porque, eu vou dar um exemplo, o policial civil, quando ele corre atrás numa verborragia chula, para dizer, quer dizer, pede os seus direitos, ele só pede dentro dos estatutos do policial civil, não atinge o policial militar, não atinge o servidor administrativo da Secretaria de Administração, da Secretaria de Agricultura. Não, cada segmento tem que ter o seu plano de cargos próprios, tem que ter as suas estruturas próprias, tem que ter o seu horário próprio de trabalho. Então, tudo isto é preciso que se coloque primeiro para a base, para o servidor público que está lá na base, que muitos nem sabem que tem um regulamento próprio que lhe dá direito a ter férias, a ter licença-prêmio, a direitos trabalhistas, como a mulher, quando engravida, ela tem direito de ficar quanto tempo em casa? Quantos meses em casa?
Quando ela tem o filho, quanto tempo ela tem direito de amamentar essa criança? Ficar recebendo, mas sem trabalhar. No caso da professora, no caso da policial civil, que é mulher, do bombeiro, que é mulher, que então tem direitos que atingem ao trabalhador, servidor público homem e servidor público mulher, que são distintos. Isto é competência do sindicato mostrar para a sua base, para essas pessoas, para esses trabalhadores, quanto tempo tem que trabalhar? 30 anos? 35? Quando pode se aposentar? Como não pode se aposentar? Os direitos que tem, as gratificações, as verbas, qual o salário mínimo daquela categoria profissional? É o salário mínimo da categoria aí de fora? É o salário mínimo que o presidente da República decreta todo ano como salário mínimo para todo o país? São direitos e deveres que os servidores públicos têm que cumprir para que ele possa também, no caso até requisitar, no caso, por exemplo, dos inquéritos administrativos. O servidor público, quando entra em inquérito administrativo, ele tem direito de ter uma defesa, logo conforme a Constituição diz no seu artigo 5º, todos têm direito à ampla defesa e o do contraditório. Quer dizer, essas coisas têm que ser passadas pelo sindicato na base para esses trabalhadores. Ele não pode entrar no inquérito administrativo, começar a responder perguntas e não ter ali do lado um advogado, um defensor público para defender os seus direitos, porque depois que ele confessou, que ele disse, que fez, aí já não pode mais. Então você vê que é uma área muito grande que a FASP vai de agora em diante envidar esforços para fazer com que isto seja conhecido através dos seus jornais que publicam, através desse processo que estamos fazendo aqui agora, através das festividades. Então tudo isso são processos que vamos reiniciar os que estavam parados e iniciar aqueles que nunca foram atingidos. Então é um movimento que estamos precisando iniciar aqui no Rio de Janeiro, e outros dar continuidade ao que o Dr. Marcos Vinícius já vinha fazendo há mais de 20 anos. Isso que eu ia perguntar ao senhor, quais foram as conquistas da última gestão, né, em relação aos servidores, e o que deve ter continuidade desta próxima gestão? Olha, as principais conquistas foram a representação dos servidores públicos no Conselho de Recursos Administrativos Servidores do Estado. A representação dos servidores públicos no Rio Previdência. E isso existe tanto no Estado do Rio de Janeiro como no município do Rio de Janeiro. Mas existem municípios no Rio de Janeiro que não têm uma previdência própria. Então eles são obrigados a entrar na previdência do INSS. E na previdência própria é de praxe, é de lei, que os servidores públicos tenham uma representação no conselho de administração daquele órgão. Para quê? Para defender os interesses dos servidores públicos. No caso do Rio Previdência, a FASP indica os membros para fazer parte do conselho de administração do Rio Previdência. E olha que é muito dinheiro. São bilhões de dinheiro que tem que estar em caixa para pagar aqueles que se aposentam. Então esse dinheiro tem que ser muito bem aplicado. Então o governo detém 50% do domínio desse dinheiro. Os outros 50% é de domínio dos servidores públicos, através dos seus sindicatos, através das suas associações. E é a federação, por enquanto, que detém essa representação. Por falar em governo, né, que política será implantada com os governos estaduais e municipais? Olha, uma política de boa vizinhança, não de cobrança, mas de entendimento, de ajuda. Vou dar exemplo. No artigo 37
inciso 10º, ali fala que todos os anos os governos federal, estadual e municipal devem dar um reajuste, quer dizer, uma reposição salarial igual à inflação do ano que passou. E isto está lá desde 1888. E até hoje nenhum governo cumpriu, nem o governo federal, nos diversos governos que lá esteve, nem nos governos estaduais dos diversos estados do Brasil, e nem em nenhum município. Não se cumpre isto. Se cumprisse isto, os governos do estado não teriam os problemas que têm com folha de pagamento. Por quê? A folha de pagamento agora de 2015 seria reajustada no mesmo valor que a Fundação Getúlio Vargas, exemplo, ou que o DIEESE deu para a inflação do ano de 2014. Então vamos fazer de conta que a inflação de 2014 agora fica em 9,5%. No mês de janeiro, todos os salários dos servidores do Estado têm que ter um reajuste de 9,5% para que não tenha perda no valor aquisitivo da moeda. Com isto, ele não precisa estar implantando planos de cargos e salários todos os anos. Essa é a principal meta. Essa é a principal meta da FASP, em levar para o governo, que não é exigência, é cumprimento constitucional da lei. Não precisa ter verba para conceder esse reajuste. Já tem que estar previsto na lei de meios. Agora, em outubro, o governo já deve ter mandado para a Assembleia Legislativa que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro terão um reajuste no ano de 2015 no mesmo valor da depreciação da moeda. Simples. E com isso, ele passa a ganhar, passa a ter o mesmo valor da moeda que tinha quando ele passou no ano de 2014. Os reajustes para as categorias profissionais independentes seriam o mínimo possível somente para alcançar algumas categorias e não todas as categorias. Esta é a bola da vez que a FASP vai tentar chutar para ver se o governo do Estado implanta já para o ano de 2015 esse reajuste salarial da inflação do ano de 2014. Então, essa questão que o senhor levantou, né, vai permitir uma presença mais atuante e forte da federação, né? Não, dois sindicatos e associações. Como é que o senhor vai fazer para chamar o sindicato e associações? É simples, é só mostrar a eles que quem entende da categoria profissional, por exemplo, dos policiais civis, é a coligação policial. Quem entende do assunto dos professores no Rio de Janeiro é o CEP ou a UPES, ou os sindicatos ou as associações dos professores. Quem entende do assunto dos médicos, da área de saúde, são as associações e os sindicatos da área de saúde, e assim sucessivamente. A federação, ela é a coordenadora destes movimentos de base. A federação simplesmente vai levar ao governo o que deve e o que pode ser feito de acordo com as associações e os sindicatos de suas bases. A federação não quer tomar lugar nem das associações, nem dos sindicatos de base. Ela simplesmente quer encaminhar as reivindicações dessas categorias e se torna mais fácil, porque ela também vai ter o apoio da Confederação em Brasília, vai ter apoio da área política do governo. Então fica muito mais fácil para a associação e o sindicato de base ter o direito de sua reivindicação atendida. Entendeu? Agora, doutor Álvaro,
presidente anterior, né, o doutor Marcos Vinícius, ele disse que iria sair da presidência da FASP para que o presidente que assumisse fizesse uma gestão mais moderna e inovadora, que o senhor já está fazendo, né? O senhor já está mexendo com a estrutura da FASP, O que o doutor Marcos fala não é nenhuma novidade. Lombroso já dizia, Lombroso não é... Eu vou só dizer daqui a pouco eu digo. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma para melhor. Então, a minha administração tende a ser mais moderna, mais rápida, mais eficiente do que a que passou. Como a do Dr. Marco foi mais eficiente, mais moderna, mais rápida do que a que passou. Hoje nós estamos aqui no mundo da tecnologia, estamos agora na tecnologia dos computadores, dos smartphones de 4G, estamos saindo da 3G, então o computador hoje é rápido, então hoje é muito mais eficiente, nós estamos já num meio que já vinha da administração do Dr. Marcos e estamos dando continuidade. A tendência é caminharmos mais rápido e mais célere para atingir os objetivos que na época dele, dos seus antecessores, que estão ali os quadros na parede, não conseguiram fazer, até porque era mais difícil. Hoje nós nos comunicamos por e-mail, no WhatsApp. Na época dele já não tinha isso. Hoje aqui na federação nós estamos dando um computador para cada, um telefone celular para cada diretor, para cada assessor. Não, na gestão dele já não podia, porque não tinha essa tecnologia. Então, é assim que eu pretendo caminhar. Veloz, rápido, não igual o castigo que vinha antigamente a cavalo. O castigo hoje anda de avião a jato. Não pode ficar parado, não né? Pode, tem que andar rápido. E o senhor teria mais alguns, estamos chegando no final do programa, né? O senhor teria algum recado para os servidores? Simplesmente, imaginem vocês... Uma mensagem também, né? Já deixo, isso. Imaginem vocês um palito de fósforo. Você quebra entre 2 dedos. Se você apanha todos os palitos de uma caixa de fósforo, você não quebra nenhum deles. Cada caixa de fósforo é uma associação, é um sindicato. Então, se vocês se unirem aos sindicatos e às associações e sindicatos se unirem à FASP, a FASP se unir à Confederação em Brasília, os servidores públicos serão muito mais fortes, terão muito mais direitos e, claro, com isso também, mais obrigações também. A mensagem que levo é que possamos, no ano de 2015, caminharmos mais rápido, melhores, com mais conforto, com menos horário de trabalho. Aliás, eu já estou implantando aqui na federação uma coisa que já venho falando. Nenhum funcionário da FASP está trabalhando mais do que 6 horas por dia. O nosso horário aqui começa de 11 às 5 e de meio-dia às 6. E todos os funcionários têm direito a 1 hora de almoço. Então, na verdade, ninguém trabalha mais do que 4 horas por dia. E não foi diminuído o salário. Pelo contrário, foi aumentado o salário de todo mundo. É assim que eu quero que o servidor público também possa merecer dos governos estaduais e do governo federal o mesmo direito, a mesma obrigação. Trabalhar menos, ganhar mais e trabalhar melhor, com mais velocidade e sem direito de erro. Servidor público, quando erra, é a população pobre quem paga. E paga um preço muito alto. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigada, senhor, e boa sorte na sua gestão.